Símbolo de poder e defesa durante as guerras, os castelos são elos e provas de fatos históricos. Mas lá dentro, há segredos que frequentemente são associados à existência do sobrenatural. Baseados em lendas e relatos históricos, você vai conhecer os Castelos Mal Assombrados. Parte 2. Castelo de Chillingham, Inglaterra. O Castelo de Chillingham é o lugar mais assombrado da Inglaterra. Com mais de 800 anos, o castelo era originalmente um mosteiro no final do século XII. Entre 1239 a 1307, ele foi governado pelo rei Eduardo I, e então o castelo se tornou a primeira linha de defesa, impedindo que os escoceses chegassem na fronteira para invadir a Inglaterra. É aí que começa o lado sombrio do castelo. O Castelo Chillingham foi usado como uma verdadeira fábrica de extermínio de escoceses e outros inimigos. Nos calabouços e masmorras, os prisioneiros eram abandonados em situações deploráveis. E com o tempo, alguns deles se tornaram canibais para poder sobreviver. Nessa época, o ex-tenente John Sage ganhou o posto de torturador e carrasco. Sage era fascinado pela crueldade e violência. Durante os 3 anos que ocupou seu cargo, ele torturava 50 pessoas por semana. E no fim da guerra, Sage exterminou todos os prisioneiros sobreviventes dentro do castelo. Porém, John Sage cometeu seu último ato monstruoso contra Elizabeth Charlton, filha de um líder poderoso de um grupo a serviço do rei. Com autorização da realeza, John Sage foi enforcado em público dentro do castelo de Chillingham. Com o passar do tempo, muitos visitantes relataram terem visto o fantasma de John Sage vagando pelo castelo, assim como muitos outros fantasmas como o Menino Azul, a Senhora de Branco e a Senhora Cinzenta. Lady Mary Berkeley, um panfleto publicado em 1925, escrito pela Condessa de Tankerville, comprovava a veracidade das almas penadas que habitavam o castelo. No cair da noite, sombras escuras, vozes sussurrantes, fantasmas, som de correntes sendo arrastadas são registradas por funcionários e visitantes. O Castelo de Chillingham é usado para estudos e investigações paranormais até hoje. Castelo de Brisac, França. O Castelo de Brisac foi construído pelos condes de Anjou no século XI. Foi atravessando os séculos, passando por diversas reformas, que o castelo ganhou a beleza da arquitetura renascentista. Devido à sua grande beleza, o Castelo de Brisac atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas entre os visitantes estão muitos curiosos e investigadores do universo paranormal. Em 1462, dentro do Castelo de Brisac, ocorreu uma tragédia que o deixaria assombrado até hoje. Jacques de Brézé ganhou a posse do Castelo de Brisac e se casou com Charlotte, filha do rei Carlos VII. Com o passar do tempo, Charlotte, que tinha gostos sofisticados, cansou da rotina e ausência de seu marido, Jacques. Logo, Charlotte passou a usar o seu servo, Pierre de Lavenne, como seu amante. Mas, uma noite, após um longo dia de caça, Jacques voltou ao castelo e encontrou sua esposa na cama com Pierre. Em um excesso de raiva, Jacques matou os dois. Segundo algumas fontes, Jacques deu 100 golpes em cada um deles com seu machado de caça. Foi uma verdadeira carnificina. Jacques se mudou de castelos dias após o assassinato, pois o fantasma de Charlotte voltou para assombrar o Castelo de Brisac. Por séculos, o fantasma de Charlotte tem sido visto nos quartos dos castelos, causando medo e terror nos visitantes
até hoje. Seu refúgio favorito é a sala da Torre da Capela, o lugar onde ela foi encontrada morta, em seu vestido verde. Charlotte passou a ser chamada de a Dama Verde, pois é assim que ela é vista frequentemente vagando pelo castelo. Dizem que seus gemidos são ouvidos por todo o castelo nas primeiras horas da manhã. Castelo Poenari. O castelo foi construído no século XIII na cidade de Piteste, pelos primeiros governantes romenos da região de Valáquia. Mas sua história é marcada por ter sido, no século XV, a verdadeira residência de Vlad III, também conhecido como Vlad Dracul, o Drácula do livro de Bram Stoker. Vlad chegou ao castelo em 1459 com sede de vingança. Há mais de 10 anos que seu pai Vlad II e seu irmão Mircea haviam sido assassinados por membros do governo. E assim que Vlad conquistou o poder, sua vingança aconteceu. Ele iniciou uma enorme matança, e os membros das famílias que sobreviveram à matança se tornaram escravos para a reconstrução do castelo. Durante suas batalhas, Vlad costumava beber o sangue de seus inimigos, e outras vezes ele empalava vivos centenas de inimigos, e os deixava para morrer ao longo de horas ou dias. Foi então que Vlad ficou conhecido como o Empalador. Com a intenção de deixar as paredes do castelo mais fortes e resistentes, Vlad III reformou o castelo com cimento, pedras e sangue humano. Mas durante suas batalhas contra os turcos, sua esposa Anastácia recebeu a falsa notícia de que Vlad III havia sido capturado e morto em combate. Anastácia entrou em desespero e se jogou da janela da torre mais alta do castelo. Vlad só veio a falecer de verdade após inúmeras batalhas no ano de 1476. Tempos depois, em 1888, um deslizamento de terras derrubou uma grande parte do castelo. Por isso, ele está em ruínas até hoje. Existem diversos relatos de que o fantasma de Vlad continua assombrando o castelo. O fantasma de sua esposa Anastácia também foi visto vagando ao redor do castelo por muitos visitantes. Outros fantasmas que assombram o local possivelmente seriam os escravos usados para a reconstrução do castelo de Vlad. Atualmente, muitos visitantes afirmam sentir a presença de espíritos raivosos e verem luzes inexplicáveis dentro e fora do castelo Poenari. Agora que você viu o vídeo até o final, deixa seu comentário aqui para eu ler.